não acho que a geração Z seja um problema. Eu acho que a geração Z tem muitos pontos positivos, tem outros pontos negativos, mas eu estou comparando com o quê? Com a minha experiência, a experiência da minha geração. Então não quer dizer que a minha geração foi melhor do que a geração atual, porque também teve problemas e tem problemas. Eu li um artigo da Intelligence, e eu quero ler aqui com vocês também, que fala sobre a geração Z. E eu acho que muito daquilo que eu vou ler aqui eu passei também quando eu comecei no mercado de trabalho. E aqui eu não quero demonizar nenhum lado nem outro lado, mas eu quero dar a minha opinião, além da opinião do Nguyen, acho que é o Nguyen, Yui Nguyen, que é o Chief Education and Career Development Advisor. Vamos uma olhadinha aqui. 3 em cada 10 gerentes de contratação acham que as gerações atuais precisam de mais ética de trabalho. E aqui o que eles dizem, os principais desafios reportados, encontrados com os graduados atuais das faculdades são falta de ética, eles se ofendem muito facilmente, não respondem bem a feedback, não estão preparados para força de trabalho, é óbvio que não está preparado para força de trabalho, não são pontuais, isso aqui para mim eu acho uma coisa inaceitável. Precisam ser microgerenciados, isso aqui é uma realidade, mas a gente tem tipos e tipos de profissionais. Existem aqueles profissionais que precisam de muito microgerenciamento e existem aqueles profissionais que não precisam de gerenciamento nenhum. Na verdade, eu, por exemplo, sou um cara que, para ser sincero, sempre tive dificuldades com microgerenciamento. Tive gestores que foram microgerenciadores e tive gestores que não eram microgerenciadores. Mas eu vejo hoje, tendo sido já gestor, que existem funcionários, existem pessoas, não gosto de falar a palavra funcionários, mas enfim, já falei, existem pessoas que precisam daquele microgerenciamento, faz isso, faz aquilo, essas são as suas tarefas do dia, essas são as suas tarefas da semana, e o trabalho flui melhor. Então, eu não sei, eu acho que isso aqui parece mais birra, mas vamos continuar. Existem algumas pessoas que têm pouca capacidade de comunicação, e isso aqui está mais ou menos alinhado com o que eu falei num outro vídeo sobre como ser um bom profissional de suporte. Comunicação é necessário para qualquer área, a não ser que tu realmente não fale com ninguém o dia inteiro, a vida inteira tu não fale com ninguém, tu não precisa te comunicar, mas provavelmente vai ter que te comunicar de forma textual, pelo menos. Então tem que ter capacidade de se comunicar. Preguiça, não se vestem bem, são desorganizados, não atendem expectativas, são difíceis de gerenciar, custam mais para serem treinados, precisam de mais experiência tecnológica. Interessante que o que a gente mais estuda é o que está aqui por último. Então, significa que a gente está estudando bastante coisas que os gerentes de contratação estão percebendo que a gente precisa menos, né? A geração Z precisa menos. Aqui está a opinião do Nguyen, que é o Education Career Development Advisor. Então, ao invés de evitar, e está de dentro com o que eu acho, tá? Ao invés de evitar esses recém-graduados completamente, por que a gente não treina esses caras, dá feedback, ensina? Eu sei que é difícil, eu sei que é demorado. E sim, a pessoa pode sair da empresa amanhã, mas é o risco que se corre quando tu tem uma empresa, quando tu precisa de força de trabalho ou encontrar talentos. Então não faz sentido eu querer esperar de uma pessoa que está saindo da graduação agora que ela seja maravilhosa em ética de trabalho, que ela seja... Tudo bem, isso aqui é uma coisa meio óbvia, que a gente tem que ser ético. Mas o que é ética para cada um? Clóvis de Barros Filho tá aí para falar, mas... Que a gente tenha a nossa motivação, nem que seja ela pessoal, que a gente não se sinta ofendido de forma tão simples, tão fácil, porque, cara, é um ambiente de trabalho. As pessoas vão dar feedback, a gente precisa ouvir o feedback, mesmo que ele seja negativo, e tentar melhorar a partir daquele feedback. Claro que a gente tem um monte de profissional, gestor, que é escroto, que chega, xinga, dá no meio, fala coisa errada, faz as pessoas se sentirem mal. Eu não tô falando desses caras. Esses caras realmente não merecem ter liderados. Eles não são líderes. Eles são simplesmente pessoas escrotas que chegaram em posições altas por algum motivo, ou porque na sua época era diferente, mas que, infelizmente, não contribuem para o ambiente de trabalho. Mas
tirando estes caras, a gente precisa ter essa capacidade de ouvir feedback. A gente não ouve feedback do pai e da mãe, do cônjuge ou da cônjuge. A gente precisa escutar e tentar internalizar e entender onde a gente está errando para melhorar, para fazer diferente. O que vai de encontro ao que don't respond well to feedback. A gente precisa responder o feedback. Eu gosto de, por exemplo, receber o feedback com bastante frequência. Eu preciso saber se eu estou fazendo um bom trabalho, principalmente porque o trabalho criativo não é um trabalho fácil. Toda vez que tu faz uma coisa nova, diferente do teste, tu precisa do feedback. E aí tu vai através do feedback ouvindo. E é por isso que a gente adoece na rede social, porque é um feedback em tempo real. Tu manda alguma coisa lá, alguém vai reagir. Se tu não reagir bem, tecnicamente tu vai adoecer e tu não tá lidando bem com o feedback. Vamos olhar mais para baixo aqui, ó. A parte de entrevista. Ó, 1 em 4 gerentes dizem que os graduados recentes não estão preparados para entrevistas. Mas é óbvio que não estão preparados para entrevistas. Quem aqui teve preparado na primeira entrevista, na segunda, na 10ª entrevista de trabalho, de emprego? Ninguém tá preparado, porque tu nunca foi treinado para entrevista. Tu geralmente, quando tá saindo da faculdade, não tô falando sempre que tem pessoas mais velhas, mas quando tá saindo da faculdade, tu tá aprendendo uma coisa nova, tu tá te expondo a algo novo, tu aprendeu muitas técnicas, muitas ferramentas dentro da faculdade que agora tu precisa colocar em prática. Só que tu não treinou para ser entrevistado, para descobrir quais são os pontos fortes da empresa, como se destacar numa entrevista, como responder a perguntas que são muitas vezes difíceis. Inclusive tem uma pergunta que foi muito interessante numa entrevista. Primeira vez que eu fiz uma entrevista que precisava falar inglês. Então eu fiz toda a entrevista, toda a parte em português e beber água é importante. A partir do momento que ela me perguntou tudo que ela tinha para perguntar em português, ela disse, aqui diz que tu fala inglês. E quem me conhece já ouviu essa história 1000 vezes. E podemos mudar agora para inglês, que vem dentro daquele negócio de que eu, por exemplo, não tenho certificados dos idiomas que eu falo. Eu não fiz certificado, não fiz os cursos até receber o certificado. Geralmente eu parei antes porque eu já me comunicava e não quis ir até o final. Não façam o que eu faço. Apenas estou contando a minha história. E ela, beleza, vamos falar inglês. E aí ela me fez uma pergunta bastante capciosa, que eu não saberia nem como responder, talvez em português. Ela me disse assim, qual foi o maior desafio do teu último trabalho? Esses são o tipo de perguntas que a gente não sabe como responder. Ninguém é treinado para responder esse tipo de pergunta. Por quê? Porque são perguntas, não sei, com cunho pedagógico, com cunho psicológico. Eu não faço a menor ideia, eu não sou especialista nisso. Mas são perguntas difíceis. Então tenta pensar que quando o profissional entra para uma primeira entrevista, ele vai receber todo tipo de pergunta. Ele sabe que ele está sendo avaliado naquele momento, ele tem o futuro dele nas mãos dele, e é óbvio que ele vai ter dificuldade para olhar nos olhos, é óbvio que ele talvez não vai estar super bem vestido. Claro que a gente tem pontos e pontos aqui de novo na questão da vestimenta, a gente tem que pelo menos se vestir, e eu sou a favor disso, que a imagem que a gente passa é a imagem que fica. Então cada um pode vestir o que quiser, pode vestir o que quiser, mas é fato, a aparência conta muito. Se tu tiver mal vestido, não vai contar ponto para ti, vai ser negativo inclusive. Quando pedem uma compensação muito alta, esse aqui também abre para questionamento, porque a gente nunca sabe o quanto que a empresa está disposta a pagar, e a gente também tem um alvo, claro, tu pode... E aí vai entrar um questionamento, já entra nessas discussões com algumas pessoas de RH. Às vezes tu vai fazer uma oferta que ela é muito alta, mas a empresa também não está disposta a, talvez, conversar contigo e chegar num... não, mas a gente tem tanto para pagar, isso faz sentido para ti? Não, geralmente a empresa já corta a comunicação ali, ou o contrário também. A gente faz uma proposta que é muito baixa e a empresa simplesmente aceita, e aí tu fica por muito tempo recebendo aquele salário baixo, e é muito difícil de negociar depois que tu já tá lá dentro. Então sempre é muito delicado esse ponto, e eu não consigo concordar que isso aqui é um ponto ruim da geração Z. Isso aqui já acontece desde sempre. Mesma coisa de vestimenta inapropriada, e a mesma coisa de dificuldade no contato visual. Claro, aquelas pessoas que durante a sua infância, a sua adolescência, tiveram as oportunidades ou tiveram a exposição a, sei lá, fazer apresentações de trabalho em mostras científicas, em feiras, já fez teatro, se apresentou em algum lugar, essas pessoas
com certeza vão ter uma maior facilidade de manter um contato visual, ou na sua própria casa, teve espaço para conversar. Por exemplo, na nossa casa, a gente sempre teve muito espaço de argumentação, sempre houve argumentação. Não era democracia dentro de casa, era pai e mãe que mandavam. Mas quando era uma conversa onde tinha conhecimento sendo colocado em prática, a gente tinha muito essa conversa. Então eu consigo entender que um pouco dessa comunicação vem daí. E a gente tem aqui duas coisas que pra mim, aí sim eu acho que são inadmissíveis. Tu tá fazendo uma entrevista de emprego e tu não aceita, fazendo uma entrevista de emprego à distância, tu não aceita ligar a câmera, eu já acho bizarro. Me desculpa, eu acho bizarro porque, cara, as pessoas não estão contratando robôs, estão contratando pessoas, então tu precisa ligar a tua câmera. Eu inclusive não gosto de câmera desligada durante reuniões de uma empresa que tu já faz parte. Mas enfim, isso é outra discussão. Agora, trazer um pai ou uma mãe, ou enfim, o tutor para entrevista, eu acho demais. Eu realmente acho demais. Porque, pô, Arthur, mas eu não tenho carteira de motorista, eu vou pegar uma carona. Beleza, pega a carona, pai e mãe fica esperando lá fora, mas não precisa entrar contigo lá na entrevista. Isso não faz o menor sentido. Não é, teu pai e tua mãe não vai trabalhar contigo. Então, na boa, corta isso, corta isso. Isso aqui eu realmente nunca tinha ouvido falar em outra época. Talvez acontecesse, posso estar errado, mas eu acho demais. Eu realmente acho demais que 10% dos entrevistados, então pelo menos 100 gerentes aqui viram isso acontecer, 8% na verdade, né? Então 800 aí, desculpa, 80 gerentes desses 1000 pelo menos viram isso acontecer. E aqui tem mais ou menos o que o Nguyen fala também, ó. As pessoas que estão recém-graduadas precisam saber das percepções negativas e os vieses que existem contra eles, porque isso é real. Sempre foi. Sempre a gente teve que ouvir que a geração mais nova ela não é tão boa quanto a geração antiga. E isso não é uma exclusividade da geração Z. Isso foi dos baby boomers, dos millennials, geração X, geração Y. Todas as gerações passaram por algum tipo de viés que diz, cara, esses caras são preguiçosos, esses caras querem as coisas todas prontas, esses caras querem as coisas assim, assim, assado. De novo, eu não tô aqui para defender ou para dizer que a geração Z é completamente perdida. Não, porque inclusive ela é o reflexo da geração anterior que criou essa geração atual. Então, digamos que eu não tenho filhos no momento, mas aqueles que foram meus colegas estão criando a geração atual. Ou os que foram um pouquinho antes de mim estão criando a geração atual, que está chegando no mercado de trabalho. Então, a culpa não é da geração, a culpa também é de quem criou essa geração. E quando essas gerações, e isso aqui é uma coisa que serve para todo mundo também. Eu quando comecei a fazer, eu comecei a buscar isso aqui. O que frustra esses gerentes mais, o que mais frustra? E ter uma aproximação, né, um approach, uma maneira de chegar na entrevista de forma propositiva, intencional, sabendo o que a empresa faz, como tu vai ajudar essa empresa, o que tu tem para agregar, contar sobre a tua história, fazer perguntas, é um negócio que dá um diferencial. Isso aqui tudo não vai aparecer, porque tu vai te sentir seguro, tu vai falar com aquela pessoa, vai olhar no olho, vai conversar com ela, vai propor, vai fazer as perguntas, e aí tu vai chegar numa compensação que faça sentido, porque tu vai entender mais ou menos o que eles querem ali, tu vai de novo dizer o que tu pode e o que tu não pode fazer. Tu vai poder criar, inclusive, um planejamento, vai dizer assim, poxa, os primeiros 3 meses, então, vamos fazer assim, ó, eu tenho uma proposta aqui de receber tanto pelos primeiros 3 meses, e se der certo, uma proposta de tanto. Isso tudo traz uma bagagem de que tu tá seguro do que tu tá fazendo. Eu sei que é difícil para quem tá chegando. E esta parte aqui, ela é mais para os próprios gerentes. Então, ó, implementando técnicas de entrevista mais comportamentais, então, conversando sobre projetos que essa pessoa já fez na vida, sejam eles pessoais, porque vamos pensar, a pessoa saiu agora da faculdade, ela com certeza não tem experiência no trabalho. E eu acho isso também muito ruim. Na minha época isso já acontecia, se pedia experiência no mercado de trabalho. Mas a pessoa não tem essa experiência. Eu tive experiência com o meu pai. Eu implementava a rede sem fio entre os prédios de casa e escritório, então tinha as antenas de rede sem fio. E na época eu fiz o projeto todo, implementei ele, subi nos telhados, fiz a compra dos equipamentos. Então eu tinha essa experiência, mas eu não tinha experiência de atendimento ao consumidor. Apesar de que eu também trabalhei um pouco no comércio. Então eu tinha um pouco dessa veia. Mas
Eu também cheguei para os primeiros empregos de uma forma bastante insegura. Eu sempre era aquela pessoa de que aceitava e acatava tudo que a empresa fosse me perguntar. E depois eu aprendi que, na verdade, a gente precisa conseguir, se a empresa não está te dando a oportunidade de falar sobre os teus projetos pessoais, te coloca à disposição de falar sobre como tu resolve os problemas, como tu pensa, os projetos que tu fez e qual foi o resultado que tu chegou e por que tu acha que tu chegou naquele resultado. E para os entrevistadores, eu não sou aqui de RH, mas eu vou deixar aqui algumas coisas que eu gostaria que eu visse mais. E aí eu sei, nem todos têm essa liberdade, mas deixa mais claro qual que é a compensação, qual que é o salário. Ou deixa um range de tanto a tanto. Não sei, alguma maneira tem que existir. Faça perguntas comportamentais, não elimine o adversário simplesmente porque no currículo dele está dizendo que ele nunca trabalhou. Eu não sei quais são as nuances que fazem tomar essa decisão, mas conversa, pergunta sobre projetos, sobre como a pessoa se motiva, o que ela vislumbra nos próximos anos. Inclusive tu que está sendo entrevistado, pensa, onde é que tu quer estar daqui a 5 anos? O que te faz acordar todo dia de manhã e fazer aquele trabalho? Isso vai te trazer uma visibilidade no mercado de trabalho de que, pô, tu tá interessado em fazer aquilo e essa empresa, ela faz parte desse projeto. Pode ser que não seja bom, mas tu não pode ir para uma entrevista achando que a empresa tá fazendo um favor de te contratar. Não, tu tá te vendendo como um possível contratado para essa empresa. Pensa que tu tá indo como um prestador de serviços para essa empresa. Como se tu fosse um cara que vai vender algo para essa empresa, que nesse caso é a tua força de trabalho, é as tuas horas de trabalho. Então leva a sério, vai lá, mostra o que tu tem para entregar, mostra o que tu estudou, onde tu quer chegar, o que tu tá fazendo, cria blog, faz vídeo, compartilha as coisas na internet, faz teu portfólio, porque dessa maneira vai ser muito mais difícil de um contratante olhar para ti como um geração Z e dizer assim, geração Z nem quero, nem quero. Pelo menos é a maneira com que eu olho para todo esse movimento. E de novo, eu não acho que a geração Z seja um problema. Eu acho que a geração Z tem muitos pontos positivos, tem outros pontos negativos, mas eu estou comparando com o quê? Com a minha experiência, a experiência da minha geração. Então não quer dizer que a minha geração foi melhor do que a geração atual, porque também teve problemas e tem problemas. Usem aquilo que tem a favor de vocês, que é positivo, ao seu favor. E aquilo que é negativo, tente entender como tornar isso em positivo ou simplesmente reaprender a fazer aquilo de uma maneira que seja pelo menos mais em conformidade com o mercado de trabalho. Afinal, se tu quer entrar no mercado de trabalho, tu também precisa te adaptar um pouco a esse mercado de trabalho que está aí neste momento. Eu acredito que a geração Z tem muito sim a contribuir.